Oi, eu sou a Mona Lisa Perrone e esse é o Item Mais da CNN. A gente falava sobre a situação da América do Sul. A Argentina registrou pela primeira vez mais de 1.000 casos do novo coronavírus registrados em um único dia. Isso aconteceu mesmo depois que o lockdown foi estendido para a capital Buenos Aires, que tem o maior número de casos da doença no país. É importante a gente ressaltar o que está acontecendo na Argentina, que até então é um exemplo do combate da doença aqui na América do Sul. Adotou o lockdown muito cedo, já no início da pandemia, e até agora registrou mais de 700 mortes. Total de casos, 95% se concentram na cidade de Buenos Aires, governada pelo partido direitista do ex-presidente Maurício Macri, e na periferia da província, comandada por um governador do partido oficialista Frente de Todos. Os dois distritos formam a região metropolitana de Buenos Aires, que compreende 1/3 da população do país e metade dos comércios e das indústrias. No momento em que a gente está gravando esse episódio, quinta-feira, a Argentina voltou a registrar recorde diário de casos confirmados da Covid-19. Foram 1.226 novos casos em 24 horas. Até o momento, o país tem mais de 25 mil casos confirmados e 741 mortes. Isso aconteceu, gente, mesmo depois de o país prorrogar no último dia 5 a quarentena até o dia 28 de junho. Apesar aí da manutenção do isolamento, Buenos Aires adotou medidas de flexibilização. A capital argentina anunciou a reabertura das atividades comerciais, como lojas de roupas, e a autorização para que menores de idade possam sair no fim de semana acompanhados de seus pais. Além, claro, da realização de prática de esportes em horários determinados. Enquanto isso, aqui no Brasil, a gente começa a ver cidades flexibilizando o isolamento social. Em São Paulo, por exemplo, shoppings voltaram a funcionar ontem. E aí fica a questão: se a gente segue registrando mais e mais casos confirmados e mortes da Covid-19 aqui no território brasileiro, será que é hora de flexibilizar? Para entender melhor, então, a situação da Argentina e se o Brasil pode aprender alguma lição com o nosso vizinho, os nossos hermanos, mais ou menos hermanos, né? Vamos ser bem verdadeiros. A gente conversa hoje no Item Mais com o correspondente Diego Rezende, diretamente de Buenos Aires. Diego, bem-vindo. Prazer falar com você. Obrigado, Mona Lisa. Prazer o meu. Bom, temos muito o que aprender, né? Pois é. Até agora, acho que a Argentina aprendeu mais sobre o Brasil do que o Brasil sobre a Argentina, né? Logicamente, estou falando das coisas que não devem acontecer, né? Exato. Porque, vamos lembrar, o primeiro caso confirmado aí no início de março. Foi no início de março isso, né, Diego? Isso. Foi dia 3 de março. De lá para cá, a gente viu um momento forte de restrição, mas também uma reabertura questionável. Então, faz o retrospecto lá do comecinho até agora nos pontos mais marcantes aí no seu dia a dia, na sua vida. Isso. Bom, o primeiro caso foi dia 3 de março. Realmente o governo teve uma reação morna, né? Não como a que viria mais à frente. Até hesitaram em tirar o ministro da Saúde, que tinha subestimado um pouco ao estilo Bolsonaro a pandemia, mas logo depois os casos começaram a duplicar, né, a cada 3 dias, que é uma das piores taxas. Então, no dia 20 de março, o governo virou com essa decisão morna e realmente fez aplicou uma quarentena bem severa mesmo a partir do dia 20, e dali em diante foi prorrogando essa quarentena a cada 2 semanas, prorrogou 6 vezes, né, a quarentena até a última vez, como você bem disse, no dia 5 por 3 semanas, que foi mais uma semana, né? Que senão ficava todo mundo um pouco ansioso, e nós argentinos ansiosos para saber o que ia acontecer. Mas no último mês foram 2 meses realmente de uma quarentena severa, onde a gente viu um crescimento constante dos casos, mas no último mês começou essa flexibilização, que o pico de infectados nunca chegou, né? Mas agora, como você bem disse, realmente estamos vendo um crescimento de um 25%, 30% no número de casos, e eu pessoalmente acho que a gente deve seguir o número de mortes, né? E realmente na segunda-feira houve 29 mortes, o número mais alto até agora, e na terça 24 mortes. Esse dado realmente preocupou,
e fez com que o governo de Alberto Fernandes esteja pensando numa volta à quarentena que ele chamou absoluta, né? Essa quarentena total muito mais rígida. Imagina os argentinos, principalmente os lojistas que reabriram comércios, estão realmente preocupados. Claro, então é esse o raciocínio que eu quero estabelecer mais com você. Teve lá a quarentena bem rígida, depois uma flexibilização que muitos analistas apontam como precoce e agora, de novo, essa possibilidade de voltar às regras mais rígidas. Aí, na população, isso pega de que maneira? Porque meio que olhar para a Argentina, muita gente, não sou eu quem diz isso, olhar para a Argentina nesse momento meio que aponta o que a gente aqui no Brasil vai passar num futuro próximo em algumas localidades. Por exemplo, na última quarta-feira, o governo de São Paulo teve que recuar para a quarentena mais rígida em 2 pontos importantes do estado de São Paulo, Barretos e Presidente Prudente, que são polos de muita concentração, de muita movimentação econômica por causa da agropecuária. E tá todo mundo questionando qual é o momento certo para isso e como as pessoas estão vendo essa fala já do governo, né, de voltar ao que era antes. Então, é tão difícil de fazer comparações, né, sobre as situações, porque a Argentina... Tô tentando, hein? Não, vamos tentar, eu vou com você. A Argentina nunca chegou perto do pico de infectados, porque estabeleceu uma quarentena lá no início. Então, não permitiu que essa curva evoluísse de uma maneira muito íngreme. Então, por isso que eu acho difícil. A gente não sabe o que é lidar com muitos infectados, com muitas mortes. Não é uma notícia que ainda tenha chegado. Mesmo assim, o governo do Alberto Fernandes priorizou sempre a saúde. Essa é a grande diferença com o Brasil. Estamos sendo governados pelo Comitê de Infectologistas, né? Uma coisa jamais pensada até agora. Eles que tomam a decisão. A última reunião que o Alberto Fernandes tem, depois de passar por governadores, prefeitos, até empresários, é com o Comitê de Infectologistas. Eles que tomam a decisão e até agora era sempre de manter a quarentena. Só que a Argentina não é a Suíça, não é os Estados Unidos, tem uma economia muito precária. Você está falando em 40% de informalidade, então a economia no último mês começou a pesar e principalmente nas últimas 2 semanas. Somente por isso o Alberto Fernandes autorizou atividades, assim, a volta de certas atividades de lojas, comércios, indústrias, né? No epicentro, onde a curva ia para cima, mas a economia começava a gerar uma crise muito forte. Enquanto a gente está falando, há panelaços em diversos pontos do país. Isso que eu ia perguntar. A população está reagindo de uma maneira intensa, porque a tradição argentina é de ir às ruas, os panelaços também, mas está indo às ruas por causa da questão econômica, por causa da retomada precoce, ou por causa do aumento de casos, ou por causa da ameaça de volta à quarentena, ou por causa disso tudo? É por causa disso tudo. Então, há vários grupos. O Obelisco é o epicentro desses protestos, né? Historicamente, o centro de Buenos Aires é o epicentro. Aos sábados, por exemplo, tem uma manifestação anti-quarentena, mas que é mais ideológica do que econômica. São essas pessoas que vêm com talvez teorias bizarras, né, que o 5G é o culpado da quarentena, que é uma teorias conspiradoras, né? Sim. Mas agora, essa semana, pela primeira vez, os piqueteiros, os movimentos sociais invadiram a 9 de julho, como acontece há muitos anos em Buenos Aires, mas por conta da quarentena isso tinha parado. Bom, a gente voltou a ver esses movimentos piqueteiros que o que estão reclamando é que não é possível uma quarentena sem comida. Nem trabalho, eles estão pedindo comida porque as rendas emergenciais não são suficientes e não chegam, né, realmente na situação mais profunda de crise que tem a região metropolitana, a periferia de Buenos Aires, e também muitos vizinhos reclamando de insegurança. As estatísticas de insegurança tinham caído todas, mas agora esse é outro motivo preocupante, que as pessoas têm que sair para roubar para comer, né?
tão triste quanto isso. O que está na minha cabeça aqui é o que a gente não pode ver, mas a gente pode descrever. Vamos usar aí todo o nosso poder de oratória para o pessoal que está nos acompanhando aqui no podcast, né? Então, o Obelisco, se a minha memória não me trai, é perto da Casa Rosada, sede do governo federal? 5 quadras. É pertinho. É ali que está tendo a concentração de manifestações, é isso? É isso mesmo. E também tem o Congresso, né? Que é outro ponto de protesto das pessoas, tanto contra o Congresso, que não está funcionando, voltou a funcionar apenas há 2 semanas de forma virtual, e também a Justiça, né? O Poder Judiciário, que está em recesso e ainda não voltou, apenas voltou por ordem da Corte Suprema no dia de ontem, em algumas províncias, mas realmente isso é preocupante, né? Porque alguns chamam, a oposição chama de infectadura, né? Um governo que funciona via decreto, sem nenhum poder que o controle. Agora, Diego, a economia argentina já estava aos trancos e barrancos, né? Há um bom tempo. Como é que a gente vê todo o problema que se acirrou, né? O problema econômico que se acirrou agora durante a pandemia pelas ruas da capital, Buenos Aires? Bom, há um cartão postal que vem lá atrás, desde o ano 2001, com a crise, a pior crise que teve a história argentina. Alguns comparam essa crise com aquela. E você vê os cartoneiros, né? As pessoas que removem o lixo, que voltaram a rodar pelas ruas. Acho que isso é um sintoma de crise. Tem muitas estatísticas, por exemplo, a construção caiu no último ano 80%, a construção principal motor da economia argentina. A indústria têxtil também, que é muito importante, caiu quase 80%, e a automotiva acima de 80%, que é uma indústria que depende muito da economia brasileira. Mas eu vou te contar uma situação doméstica que eu vivenciei essa manhã. Por favor. O meu lava-roupas quebrou, enguiçou. Aí eu chamei uma pessoa, um técnico, né? E a gente conversando, como estavam as coisas, se ele tinha trabalho, se não tinha. E ele me disse, olha, eu tenho 2 trabalhos para sobreviver, mas o meu segundo trabalho, que é de cozinheiro num restaurante no bairro de Paternal, vai fechar. O dono já avisou que assim que a quarentena acabar, ele vai fechar o negócio, que é o mundo que vem, né? Não só de crise, mas, por exemplo, os restaurantes vão funcionar muito abaixo da capacidade normal. Então, acho que realmente a segunda onda dessa pandemia ainda vai chegar na Argentina, que vai ser a crise econômica. Você pensa numa economia que funciona 40% na informalidade, muitas pessoas realmente vão perder o emprego, e acho que ali o governo vai ter um grande problema que a gente já está vendo com essas manifestações de piqueteiros, porque não há renda emergencial que alcance, né? Que supra, né, o tamanho. Não há, porque a rotina de rendimentos, a rotina de sobrevivência, ela foi inteira impactada, né? A cadeia toda, não é uma parte só dela, é tudo. Agora, exatamente sobre as relações com os nossos vizinhos, Diego, ontem a gente viu que a Europa vai barrar a entrada de brasileiros enquanto a pandemia não estiver controlada no Brasil. Como é que o governo argentino tem se posicionado quanto a isso? E existe a possibilidade de que os brasileiros sejam barrados de entrar na Argentina? Eu lembro que estava tendo um movimento desse lá no começo da pandemia. Eu não sei a situação agora, brasileiros barrados, mesmo depois que tudo por aí tiver normalizado. Se aí o pior passar, você acha que há possibilidade de barrar os brasileiros? Porque o nosso trânsito entre Brasil, Argentina, Brasil é intensivíssimo em vários segmentos, né? Eu acho ninguém está falando sobre isso, acho que vamos ter que estabelecer um regime de protocolos severos, de repente com exames prévios, com testes, né, para as pessoas que tanto irem ao Brasil com os argentinos, quanto os brasileiros que venham aqui. A principal preocupação hoje do governo é atender a situação da Argentina, epidemiológica. Sobre o Brasil, o Alberto Fernandes chegou a mencionar o Brasil na última quinta-feira, no dia 5 de junho, quando ele estendeu a quarentena, mas ele falou sobre a Misiones, que é uma província do norte que faz fronteira com o Brasil, porque ali o que aconteceu é que houve uma seca do Rio Uruguai,
e as fronteiras ficaram muito permeáveis. Então a preocupação do Alberto Fernandes é que em Brasileiros agora venham à Argentina, porque você sabe que é uma vida na fronteira do Brasil com a Argentina, que as cidades, como acontece no Chuí, na fronteira do Uruguai com o Brasil, que funcionam como uma unidade, né? É muito difícil de dividir, são economias integradas. Mas, assim, eu acho que não há possibilidade de banir assim, a entrada de brasileiros por conta de que são duas economias que dependem uma da outra e, aliás, há muito turismo também que depende do povo brasileiro. Então, eu não vejo uma possibilidade assim. Sim, vejo protocolos bem severos para permitir essa entrada. Mas agora, pontualmente, até setembro, os voos do exterior, seja do Brasil ou de qualquer outro país, foram proibidos, né? Até setembro não vai haver voos internacionais pousando na Argentina. O mundo está diferente, né? Completamente diferente. Queria saber qual foi o momento mais difícil até aqui durante essa pandemia para você que vive aí, sua família, né, gente? Diego é pai fresquinho de segunda filha, né? 4 meses. E quantos anos a outra, Diego? A outra tem 7. 7, olha só que coragem. Então conta pra mim, como é que tá a vida aí? Qual é o jeito pra blindar a família diante de tanta notícia ruim da porta pra fora? Acho que a prioridade de qualquer pessoa passa pelos filhos, né, caso sejam pais. Eu tenho 2 imagens diferentes, né? Por um lado, a bebezinha, que praticamente não frequenta, já tem 3 meses que não frequenta os avós, isso é bem os tios, os avós, os familiares, isso é bem difícil, mas a gente tenta emendar com videochamadas, né? Sim. E a outra, a de 7, que já entende, né? E realmente passa por uma crise pessoal. Por um lado, nós temos que ser professores hoje em dia, né? É verdade. Dar aulas aos nossos filhos, que é uma experiência ótima, mas lógico, a gente tem o trabalho, a atividade essencial do jornalista. Sim. É bem difícil de acompanhar, né? Eu praticamente fui criado aqui na Argentina e, como bom argentino, tenho muitos anticorpos para enfrentar qualquer crise. Tenho plano A, B e C. Mas voltando ao assunto da minha filha, acho que realmente vamos quase pelos 90 dias de isolamento, é muito tempo. Eu tenho a vantagem, entre aspas, de sair para trabalhar, mas ela é uma criança que, imagina, é muito difícil de ter a capacidade de imaginar o que é uma pandemia, mas ainda para uma criança, e realmente é muito tempo, né, sem contato com os amigos, sem vida social. E agora estamos aproveitando essas saídas de final de semana que realmente foram muito boas, mas a preocupação, né, a outra preocupação é o impacto psicológico, né, no psicológico das pessoas, não somente das crianças, mas também dos adultos, muitas pessoas que estão sozinhas em casa. E eu tenho a vantagem de ter uma família e de alguma maneira a gente ainda tem essa vida social, né, embora restrita. Tem o calor do aconchego familiar, isso é tudo na vida. Querido, obrigada pelo papo, gostei demais. Eu sei que o momento é difícil, mas no meu lema de que informação é proteção, a gente cumpriu mais uma etapa aí da nossa função. Muito obrigada e cuide-se, hein? Obrigado, Mona Lisa, que prazer. Um beijo, até a próxima. Beijo. É isso, gente. A semana tá acabando, mas claro, na segunda-feira tem mais. A gente se vê então na segunda. Não, a gente se ouve. Beijo, em té.